Será que as ações do Banco do Brasil estão prestes a despencar? Será que o lucro vai cair? Como dizem os analistas do Banco Safra? E se sim, quais são os motivos dessa queda? Será que tem aí riscos de interferência política aí? Ou será que na verdade tudo isso é uma grande oportunidade para você comprar ações do Banco do Brasil? Enfim, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil para que você consiga ter mais informações para tomar melhores decisões com o seu dinheiro. E eu já te pergunto se você tem Banco do Brasil ou não, deixe teu comentário aqui e bora lá pro conteúdo. Primeira coisa que entender é que se de um lado tem gente falando que o lucro do Banco do Brasil pode despencar, do outro lado, há quem diga que na cotação atual que tem espaço para valorização. Há quem diga que as ações do Banco do Brasil estão extremamente baratas. Tem muita gente que fala, sobre a solidez do Banco do Brasil, que gosta de investir nessas ações por conta de o BB ser um banco sólido. Tem muita gente apreensiva aí com os resultados do primeiro TRI de 25 que vão ser publicados no dia 12 de maio. Tem muita gente na dúvida sobre o que fazer, se é para comprar, manter ou vender Banco do Brasil. E esses são os três grandes temas que eu quero trazer nesse vídeo. A começar pela questão do banco sólido. O Banco do Brasil tem uma história de mais de 200 anos. É realmente um banco extremamente sólido que gera resultados enormes, resultados bilionários. No ano passado o lucro foi de quase 38 bilhões de reais. E com um bom crescimento aí ao longo dos vários anos. Crescimento esse que também foi refletido nas cotações do Banco do Brasil, que vem crescendo bastante aí no longo prazo. Isso em meio a várias oscilações, a várias crises que a gente viveu no Brasil. Estou falando aqui do período pós-impeachment da Dilma, de crise política, de taxas de juros mais altas, enfim, de questões que até chegaram a derrubar em 50% as cotações do Banco do Brasil, mas que no longo prazo, quando você tira ali o foco da árvore e olha para a floresta, os resultados das ações foram bem bons. Ou seja, até aqui, apesar dos altos e baixos, como por exemplo o mais recente ali em 2018, quando as ações chegaram a cair 20% e depois se recuperaram, ou como ainda na pandemia, em que o mercado inteiro foi derrubado e as ações do Banco do Brasil caíram mais de 40%, mas depois tiveram uma boa valorização. No final disso tudo, o Banco do Brasil sempre cresceu novamente. E aí talvez você pense, beleza, o Ramiro tá falando aqui então que essas ações são imunes, que se elas caem 2%, depois elas sobem mais 4% e que elas são à prova de crise. É isso? Não é bem assim, tá? Essa aqui é história até hoje e ilustra como o mercado de ações ele pode ser volátil no curto prazo, como há oscilações muito grandes em períodos mais curtos, mas que no longo prazo, o bom investidor que toma boas decisões tende a ver o seu patrimônio crescer. E aí, o que a gente está vivendo agora é um momento assim, com juros mais altos, instabilidade fiscal, enfim, são motivos que geram volatilidade para ações de várias empresas, como a do Banco do Brasil. E o ponto interessante do mercado é que muitas vezes os preços e os múltiplos de uma ação acabam refletindo o período atual. Como você pode ver aqui, as ações do Banco do Brasil estão com baixo preço por lucro, um baixo preço por valor patrimonial e nos últimos 12 meses apresentaram aí um dividend yield de cerca de 9%, que na média são múltiplos mais baixos e que podem refletir uma expectativa mais pessimista para os próximos resultados, que é o tema que eu quero tratar agora, Qual a expectativa para os resultados do Banco do Brasil no primeiro trimestre? O que a gente tem de dado? Que o BB vai pagar entre 40% a 45% de payout em 2025, ou seja, de todo o lucro líquido que o banco tiver, cerca de 40% a 45% vai ser distribuído em dividendos para os acionistas. O payout está bem em linha com o que foi em 2024. Só que o próprio banco está dizendo que o cenário piorou, quer ser mais conservador nos dividendos por conta aí da política e das condições financeiras do banco. Agora, a gestão do Banco do Brasil divulgou também vários números ali no seu guidance, que nada mais é do que a projeção de resultado para o futuro. E o que eles mostram é um crescimento da carteira de crédito entre 5% e 9,5%, o que é conservador, mas nada tão agressivo. Um lucro líquido projetado entre 37 e 41 bilhões, ou seja, um crescimento leve se comparado a 2024, e uma perda com inadimplência entre 38 e 42 bi, e aqui sim há um motivo para a gente ficar mais atento. Por quê? Vamos olhar para trás e traçar um paralelo entre guidance e resultado real de 2024. A projeção para o aumento da carteira de crédito era entre 8% e 12%. Eles entregaram quase que o teto dessa projeção. Já no lucro líquido ajustado, eles entregaram um resultado bem dentro das expectativas. E na PCLD, essa expectativa de perdas com devedores, o guidance anterior projetava 37 bi em perdas e o realizado foi de 35 bi. Agora, em 2025, o banco já espera pelo menos 38
subir. Então essas provisões aqui, elas vão aumentar. E olhando para todo o guidance de 2025, a gente tem aí duas conclusões. A primeira delas é que o Banco do Brasil não espera crescer muita coisa em 2025. E a segunda é que o Banco do Brasil espera ter uma perda ainda maior com inadimplência. Ou seja, o que está preocupando o banco? A inadimplência de mais de 90 dias. Isso preocupa o investidor. O balanço do quarto tri de 2024 já deu o recado, né? A qualidade de crédito do Banco do Brasil piorou. E a inadimplência ela vem subindo desde o final do ano passado, enquanto a cobertura para essa inadimplência está caindo junto. Isso faz com que o Banco do Brasil alcance um índice de INAD mais 90, acima da média dos bancos brasileiros. E nas expectativas para o próximo resultado, a Genial, por exemplo, espera um lucro de 8,9 bi, levemente abaixo da média do mercado. E dentre os motivos, a gente tem justamente a inadimplência entre eles. Os analistas da Genial destacaram 3 motivos, que são a continuidade da inadimplência no agro, a sazonalidade e a menor contribuição do Banco Patagônia lá na Argentina. Para contexto, o Banco do Brasil ele vinha se beneficiando das ineficiências econômicas da Argentina, que agora está voltando ao prumo. Aí você pode pensar, então a Amir está dizendo que a coisa vai ser feia, te mostrando aqui o que muitos analistas do mercado esperam e o que possivelmente está se refletindo no preço, porque agora há pouco eu te mostrei alguns múltiplos baixos, agora vem toda a narrativa para explicar o porquê desses múltiplos. Só que a beleza do mercado financeiro é que muitas vezes o que está no ar, o que existe de expectativa, está também no preço. E o que faz uma ação eventualmente despencar, ter uma queda muito grande, é quando a prática, os resultados em si, os números reais, vêm ainda abaixo de uma expectativa negativa. Por outro lado, muitas vezes, quando a vida real ela não vem tão ruim quanto o esperado, a cotação pode inclusive performar bem. É aquela história, né, do cai no boato, sobe no fato, que talvez você já tenha ouvido falar aí na tua trajetória como investidor. E é justamente por conta dessa beleza do mercado, de que tudo que eu tô te mostrando aqui, um analista mais experiente, ele já sabe, ele já viu, já está no preço, que o bom investidor, ele não é o cara que vê as manchetes e toma decisão. Ele é o cara que tem uma estratégia. E você só vai saber se é hora de comprar, manter ou vender Banco do Brasil se você tiver uma estratégia clara a seguir, uma estratégia que você tenha convicção na sua eficácia. E aí você deve estar se perguntando, ok, Ramiro, para a tua estratégia, para a estratégia do Clube do Valor, faz sentido comprar ou vender Banco do Brasil? E é isso que eu vou te responder agora. Só antes, caso você se sinta um pouco perdido nessa sua jornada de investidor, caso você identifique que não tem uma estratégia clara para seguir, caso você sinta que não tem tempo para tomar boas decisões de investimentos, eu queria te trazer aqui uma nova oportunidade, que é você ter uma conversa com um especialista do Clube do Valor, em que esse especialista vai fazer um mapeamento de oportunidades na sua carteira. Como é que isso funciona? Você tem que pegar o celular, apontar para o QR Code que está na tela, preencher alguns dados, para receber a ligação de alguém aqui da equipe do Clube do Valor, para conversar com o especialista, que vai tirar um tempo dele para tirar todas as suas dúvidas sobre ações e eventualmente até fazer uma análise da tua carteira de investimentos e mapear as oportunidades de melhoria que ele enxerga na sua carteira. Tudo isso sendo atendido por um profissional sem conflitos de interesse que está aqui no clube, que ano passado aí foi considerado uma das 3 maiores consultorias do país. Então, para você ter essa conversa, basta apontar o celular para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição. Enquanto isso, eu vou te respondendo o que a gente tende a fazer aqui no Clube do Valor com as nossas estratégias de investimentos. Eu quero te mostrar aqui 2 simulações para ilustrar a resposta dessa pergunta. Uma primeira simulação é voltando lá para 2015, 10 anos atrás, quando o mercado estava em pânico e ninguém queria saber de investir em ações, sobretudo do Banco do Brasil, uma empresa estatal, em meio àquela que era a maior crise interna da história do país. E a segunda simulação é mais tentando simular alguém que toma decisões com base em manchetes e compra quando tá tudo muito bom. Vamos lá para a primeira. Depois de um topo ali em julho de 2014, as ações do Banco do Brasil caíram durante todo o ano de 2015. Se você tivesse comprado o Banco do Brasil em 2015, quando o preço estava em queda, por conta da crise política, incertezas do setor bancário, se você tivesse comprado ações do Banco do Brasil naquela época e tivesse, sei lá, vendido em 2019, teria ganho 300%. Vendido em 2023, teria uma alta de 400%. E se você tivesse mantido até hoje, já teria visto essas ações crescerem 600%. O que significa que quem botou 10 mil em Banco do Brasil hoje teria cerca de 70 mil. Por outro lado, o cara que segue justamente o que está nas notícias e compra na boa, esse cara poderia ter perdido, no pior dos cenários, cerca de 56% do seu investimento. Ou seja, os mesmos 10 mil teriam virado cerca de 4 mil. E por incrível que pareça, o que tende a ser mais confortável é comprar quando as notícias são boas, quando está tudo aparentemente controlado. Só que muitas vezes, quando isso acontece,
acontece? Os múltiplos da empresa estão mais esticados. Por isso que, quando se trata de seleção de ações, as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, elas costumam priorizar ações mais baratas. Como aqui a gente está falando de Banco do Brasil, que é um case que é muito querido e desejado por quem investe com foco em dividendo, eu quero passar o Banco do Brasil aqui no passo a passo, no racional da nossa estratégia chamada de máquina de dividendos, que basicamente visa montar uma carteira com ações de empresas lucrativas, que vejam o lucro crescer e que tenham um bom dividend yield, que acaba sendo um indício de que estão baratas. E aqui a nossa estratégia ela conta com uma série de filtros, como o filtro de liquidez diária, lucro positivo recente, crescimento dos lucros nos últimos 3 anos e também limites de payout. Como a gente está falando aqui numa estratégia de dividendos, a gente também coloca um filtro para tirar empresas extremamente voláteis e depois disso tudo, a gente ordena as empresas por aquelas com o maior dividend yield no passado recente, com consistência. E no caso do Banco do Brasil, o que a gente tem? Uma ação extremamente líquida, com um payout de cerca de 57%, crescimento dos lucros nos últimos anos, bons dividendos, então ela passa em todos os critérios da máquina. E no último, que é a comparação de dividend yield, o que a gente tem? Uma média de yield na casa dos 8,45%. E agora, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que se você segue essa estratégia para selecionar ações na tua carteira de longo prazo, faz sentido ter ações do Banco do Brasil. Não por causa dos próximos resultados, nem porque o mercado está otimista, por conta dos números, por conta de uma estratégia sistematizada que chega nessa conclusão. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, para clientes com carteira, com foco em dividendos, que estão fazendo aportes, estão montando a carteira conosco, sim, a gente está comprando o Banco do Brasil. Agora, para quem já segue essa estratégia, já está com o Banco do Brasil, essa pessoa não necessariamente está comprando mais. Ela só vai comprar quando as ações do Banco do Brasil tiverem com um peso um pouco abaixo do alvo. Nessa carteira de ações a gente tem 10 diferentes ações, 10% para cada ação. A gente busca, todas as ações com o mesmo percentual dentro dessa carteira e nos casos em que Banco do Brasil está com peso abaixo do alvo, a gente compra um pouquinho mais. Assim como a gente só vende um pouquinho de Banco do Brasil quando as ações estão com peso acima do alvo nessa carteira, para quem segue essa estratégia. Estou explicando aqui tintim por tintim para que fique claro para você como é que é mais tranquila a vida de quem investe com uma estratégia muito clara. E se você quer passar a investir com uma estratégia muito clara, eu quero te dar 3 opções aqui. O QR Code na tela para você conversar com alguém da nossa equipe. Esse link aqui para você baixar um material explicando nossa estratégia máquina de dividendos. E esse vídeo aqui privado, que não está público, que te mostra como ficar à frente de 99% dos investidores. Para o próximo passo é contigo. Grande abraço e até mais.